Bom estarmos juntos nessa noite mais uma vez e termos a alegria e o privilégio de celebrarmos ao Senhor juntos como igreja e continuarmos refletindo na palavra do Senhor sob o tema "Para isso fomos chamados". Nossa jornada tem sido em 1 Pedro. Esta é a nossa penúltima mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Primeira Pedro 4, a partir do versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Meus queridos, eu não sei como você ouviu seus pais chamando os seus tios, mas lá em Minas, no interior, minha mãe chamava os seus irmãos de compadres. Não era compadre, esse é o nome certo, né? Chamava de compadre. E ela tinha 2 irmãos gêmeos, que já faleceram. De todos os irmãos da minha mãe, só tem ela e mais um irmão, tio José. E esses 2 irmãos gêmeos tinham nomes bem assim, interessantes, né? Como de costume no interior. O mais baixo se chamava Otaci e o mais alto se chamava Otacílio. Então pensa na dupla. Mas não é sobre o nome deles que eu quero falar na introdução dessa mensagem, mas sobre o fato de que eu, com 8, 9 anos de idade, lembro-me deles chegando lá na casa dos meus pais, lá em casa, e chamando a comadre Geralda, minha mãe, e pedindo para ela um favor. Ambos faziam isso com muito costume. E o favor que ele sempre pediu para minha mãe era: comadre, tô com o dinheiro que eu recebi do trabalho que eles faziam nas fazendas e preciso que a senhora guarde para mim. E eu lembro que um deles brincava dizendo assim: a senhora é meu banco. Então eu vim depositar. De vez em quando eles chegavam lá em casa e pediam para minha mãe guardar. Ambos eram alcoólatras, gastavam muito com álcool, até ponto de dormir na rua e um monte de coisa. Então, com aquela coisa de que se eu começar eu não paro, então eu vou trazer aqui para o meu banco, depositavam ali para minha mãe e ela guardava, e vez ou outra eles apareciam de novo: comadre, eu vim sacar aqui tanto. E nessa brincadeira aí, eu vi muitas vezes minha mãe ser o depósito fiel de confiança dos seus irmãos. Por que eu estou contando essa história? Além de contar os nomes engraçados dos meus tios, para fazer uma pergunta para você. Quem é o seu depósito fiel? O capítulo 4 de 1 Pedro, o apóstolo, escrevendo para os irmãos que estão dispersos por causa do incêndio em Roma, como culpados, tendo como líder o apóstolo Paulo, provavelmente nesse suposto incêndio que eles estavam sendo incriminados, e eles estão dispersos, mas dispersos por causa de uma acusação, mas não fora do controle de Deus. Deus estava usando a dispersão dessa igreja. Deus estava abençoando este povo. Deus estava trabalhando neste povo e ensinando este povo em quem vocês depositam a confiança de vocês. O capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Pedro se resume na mesma temática: como o cristão deve lidar com o sofrimento.
Se você observar o capítulo 4 inteiro, é como se fosse a repetição dos últimos versículos do capítulo 3. De novo, ele fala que o cristão, em meio ao sofrimento, ele deposita a sua confiança em Deus. Porque não apenas por causa de um saque certo, não apenas por causa daquilo que ele vai receber, mas por causa de quem Deus é. Nós não confiamos em Deus só por causa daquilo que ele faz. Nós confiamos em Deus por causa de quem ele é. E o verso 19, o último versículo do capítulo 4 diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem, em algumas versões, confiem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus é digno da nossa confiança porque ele é fiel. Mas ele também é digno da nossa confiança porque ele é soberano. Ele criou todas as coisas, como lemos no início do culto. E aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida, ou principalmente a sua vida. Deus te fez, Deus te sustenta. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo interessante sobre essa ideia de depositar confiança em Deus, de aprender em meio ao sofrimento. Ele diz: algumas vezes vemos mais através de uma lágrima que através de um telescópio. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Deus, guarda isso aqui, queridos, Deus sussurra conosco na hora da alegria e grita na hora da dor. Você entendeu? Deus sussurra conosco na hora da alegria e grita, esbraveja conosco na hora da dor. Em outras palavras, ouvimos mais a voz de Deus, ou deveríamos estar mais sensíveis à voz de Deus em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, do que necessariamente em meio à alegria. Até porque a nossa tendência em meio à alegria é nos esquecermos de Deus, nos esquecermos do nosso depósito fiel e soberano, digno da nossa confiança. A nossa tendência em meio ao sofrimento é, muitas vezes, estranhá-lo. E o convite aqui do capítulo 4 é que eu e você não estranhemos o sofrimento. Do verso 1 ao verso 3 do capítulo 4 nos ensina que o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. No verso 4 em diante, nos é ensinado que o sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Cristo. O verso 7 nos ensina que o sofrimento nos motiva a aguardarmos com grande expectativa a volta de Jesus. Mas a pergunta que vamos responder nessa noite é: como nós depositamos a nossa confiança em Deus em meio ao sofrimento? E também, como nós refletimos que confiamos em Deus em meio ao sofrimento? Uma coisa é dizer que fazemos, outra coisa é fazermos de fato. Uma coisa é dizermos: confio em Ti, Senhor. Outra coisa é confiarmos plenamente, verdadeiramente em Deus em meio às dificuldades da vida. Primeira lição, no verso 7. O fim de todas as coisas está próximo, a partir do versículo. Isso nos leva, queridos, a nos lembrarmos de que o futuro já chegou. Sabe por que você olha para a igreja primitiva, pelo menos eu olho para a igreja primitiva, para os relatos do Novo Testamento, e vejo um povo, muitas vezes, apesar dos sofrimentos, destemidos, corajosos, perseverantes, de fé, pessoas comuns, porque eles viviam com uma expectativa maior do que a nossa de que Jesus Cristo estava voltando. Até equivocadamente, muitas vezes, porque muitos achavam que estava voltando amanhã. E aí deixavam de trabalhar e até faziam coisas que não deveriam. Mas a expectativa era grande. Jesus vai voltar, todas as coisas serão transformadas. Apocalipse 21, versículo 8 é uma verdade e uma realidade. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. E eles faziam todas as coisas motivados pelo futuro que já tinha chegado. Diferente da música que você sempre escuta no final de ano, de uma emissora de TV, que diz: o futuro já começou? Não. Para o povo aqui, o futuro já tinha chegado. Já era uma realidade, porque eles já tinham nascido de novo em Cristo Jesus.
Parte B do versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Para nós confiarmos em Deus, precisamos ter em mente que o futuro já chegou, não apenas começou, mas precisamos também ter discernimento e sobriedade com relação à nossa vida com Deus. O texto fala sobre termos critérios. Você já viu que diversos objetos que nós utilizamos, eles passam por um rigoroso controle de qualidade. Geralmente eles trazem um selo, e nesse selo representa que eles foram submetidos por um critério ou por uma lista de critérios que aprova, que atesta a qualidade daquele produto. Geralmente é o selo do Inmetro, do ISO 9001 ou outros ISOs por aí. Tem o teste de segurança de veículos automotores com relação à estabilidade, com relação a seguranças e tantas outras coisas. O que Pedro está dizendo é que nessa jornada dispersos, nós fomos chamados para confiar em Deus, tendo critérios bem definidos sobre como vamos levar a nossa vida aqui na Terra. O que Pedro está dizendo é que a vida daqueles que confiam no Senhor, apesar dos sofrimentos, ou até pela instrumentalidade dos sofrimentos, é uma vida que se diferencia daqueles que não confiam em Deus. Ou seja, a maneira que eu levo a minha vida reflete em quem eu confio. Cristãos que me ouvem nessa noite, sua vida é uma vida conduzida pelo desespero, sua vida é uma vida conduzida pela murmuração, sua vida é conduzida pelo pessimismo avassalador, sua vida é uma vida conduzida por uma ilusão de uma felicidade plena aqui na Terra. Sua vida é conduzida por uma grande expectativa de alcançar objetivos e conquistas que vão te trazer estabilidade e paz. Venci na vida. A maneira como nós levamos a nossa vida revela em quem depositamos a nossa confiança, ou em que depositamos a nossa confiança. O salmista disse: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. O que ele estava querendo dizer era: as pessoas confiam nas coisas que elas pegam, nas coisas que elas fazem. Nós, todavia, confiaremos e faremos menção em o nome do Senhor dos Exércitos. Em quem ou em que você confia? Você confia no seu próprio braço? Você confia no seu próprio esforço? Talvez este povo aqui disperso pudesse nessa jornada estarem caminhando, querendo estar o mais distante possível de Roma, o mais distante possível de Nero, e pensando: vamos fazer do nosso jeito, porque Deus vai nos abençoar. Mas o convite da palavra de Deus não é para que nós preenchamos um cheque onde Deus assina. O chamado da palavra de Deus para as nossas vidas é assinarmos o cheque que Deus preencheu. É nos submetermos à sua vontade. É estarmos alinhados segundo a vontade dele. A última parte do verso 7 diz: criteriosos e sóbrios para poderem orar. Aqueles que confiam no Senhor refletem a sua confiança no Senhor pela maneira como desenvolvem a sua vida de oração. Sua vida é a base da sua oração. Um cristão cuja vida está fora da vontade de Deus não tem êxito na oração. É inconstante na oração. Vive descuidadamente e sem sobriedade, não tem prazer na oração. E o convite do Senhor para nós, queridos irmãos, é que nós reflitamos no chamado do Senhor para as nossas vidas, de confiarmos plenamente nele. Como o Otacílio e o Otacílio, nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Como o Otacílio e o Otacílio, que chegavam para a dona Geraldina e dizia: guarda porque nós não conseguimos guardar. Guarda porque nós não somos muito confiáveis. A qualquer momento a gente pode gastar tudo isso que nós conquistamos, tudo isso que nós temos aqui nas mãos.
Deus também convida-nos, meus irmãos, a desconfiarmos de nós mesmos. Em que sentido? Não somos melhores do que Deus. É por isso que a nossa vida, ela precisa estar totalmente, como cantamos nessa noite, rendida ao Senhor. Uma rendição total ao Senhor. Uma rendição plena ao Senhor. Uma rendição confiante ao Senhor. Totalmente rendidos e quedados à presença de Deus, em quem nós podemos e devemos confiar. Em quem você confia? No que você confia? Aplicando e caminhando para o fim da nossa mensagem dessa noite. Nós somos, nessa jornada, forjados uns pelos outros a confiarmos mais em Deus. Nós somos forjados quando vemos irmãos que estão em lutas ferrenhas. Nós somos forjados quando ouvimos de outros irmãos palavras que nos confortam e nos perturbam, no sentido de nos exortar, de nos sacudir. Não fosse o profeta Natã, Davi continuaria se achando. Mas foi o profeta Natã quem virou para Davi e disse assim: você está confiando em você mesmo por ser rei, mas você não é rei com R maiúsculo. O dono de todas as coisas e o rei de todas as coisas, ele vê o seu coração. Ele sabe das suas falhas e você precisa se arrepender diante dele e confessar a ele os seus pecados. Nós perdemos a oportunidade de confiarmos mais em Deus quando nós ignoramos a instrumentalidade daqueles que estão à nossa volta, que Deus usa para falar conosco, mesmo quando não abrem a boca. Que Deus usa para nos exortar, mesmo quando estão em silêncio. Que Deus usa para nos conduzir, mesmo quando palavra nenhuma sai de suas bocas. Deus usa a vida de pessoas anônimas ou conhecidas para nos inspirar, para nos encorajar. Por isso o desafio que nós temos, meus irmãos, no verso 8, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração, de abrirmos o coração uns para os outros e de sermos para os outros aquilo que Deus, por meio de Cristo, tem se manifestado e revelado para nós. E que nós também temos encontrado através de outras pessoas. Hospitalidade. Em um dos nossos pequenos grupos, nós refletimos que ser hospitaleiro é prestar atenção no outro. Essa foi a nossa definição de hospitaleiro. Ser hospitaleiro é prestar atenção no outro. Abra o coração para os seus irmãos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Em outras palavras, a palavra amor significa aqui aquilo que nunca falha. O amor nunca falha. O amor é o maior dos nossos argumentos. Você nunca viu, e eu já disse isso aqui, alguém sendo preso porque ama demais. Porque ama de verdade. O amor cristão exige tudo que uma pessoa pode reunir das suas energias mentais, físicas, espirituais. Significa amar aquele que não é digno de ser amado, amar apesar da injúria e do insulto, amar mesmo quando esse amor não é correspondido. Que espécie de amor é esse? É o amor que exige cada átomo da energia humana. É o amor sobrenatural. 1 Coríntios 13 fala desse amor. O amor que não se ufana. O amor que não se ensoberbece. Versículo 4 de 1 Coríntios 13. O amor que não arde em ciúmes. Que tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Esse não é um amor de casal, como muitas pessoas usam em alguns momentos e convites de casamento. Esse é o amor de Deus por nós. É o amor que não se ensoberbece, ou seja, não é orgulhoso. É o amor de Deus por nós. Mas é, ao mesmo tempo, a régua
que mede e que nos eleva para amarmos de verdade uns aos outros. Hospedar significa uma tarefa de acolher as pessoas. E lembre-se que na primeira parte aqui da igreja primitiva não haviam templos. As pessoas saíam, muitos literalmente forasteiros, como Pedro também chama aqui, esses irmãos de forasteiros, peregrinos, e eles iam sendo acolhidos pelo testemunho da fé deles em Cristo Jesus. Eles eram recebidos em casa de estranhos. E essa palavra hospitaleiro significa amigo de estranhos no original. É aquilo que Jesus fez por nós. O cristão abre o seu coração, mas também ele abre a sua casa. Não é só o seu coração que está aberto, a sua casa também está aberta para abençoar outras pessoas, para acolher outras pessoas. Agora lembre-se disso. Pedro está falando para abrirmos o coração e para abrirmos a nossa casa como hospitaleiros em meio aos sofrimentos. Ou seja, quando tudo não vai bem, quando tudo pode estar indo de mal a pior e distante, muito distante do nosso ideal. Nesses momentos, Pedro está dizendo, conte com a ajuda de outras pessoas. Pedro está dizendo, ajude outras pessoas. Sabe por quê? Porque vocês confiam em Deus. Quem confia em Deus não vive baseado nas frustrações. Quem confia em Deus não vive para si mesmo. Quem confia em Deus reflete aquilo que Deus fez pela sua vida. Assim como fui acolhido por Cristo, esta pessoa também é um canal para acolher outras pessoas. Em outras palavras, essa multidão de gente está sendo perseguida pelo Império Romano. Esse tanto de gente aqui está fora de suas casas, esse tanto de gente está vivendo uma opressão terrível, e Pedro está dizendo, vocês confiam em Deus? Apesar dos sofrimentos que vocês estão passando, e por confiar em Deus, entendem que o futuro já chegou. Por confiar em Deus, vivem na expectativa da volta de Cristo, e por confiar em Deus, vocês têm discernimento e sobriedade. Por confiar em Deus, vocês mantêm uma vida constante de oração, então abram o coração. E abram a casa também. Irmãos, eu não sei vocês, mas tudo que eu quero, geralmente, quando eu estou passando por sofrimento, é ficar retido, isolado, na minha. Não quero receber ninguém em casa quando eu estou sofrendo. E eu não quero, geralmente, falar sobre essas coisas com outras pessoas. Mas por que a palavra de Deus está me pedindo para fazer o contrário? Por quê? Por que está me chamando? Por causa do versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A palavra está me convidando para servir em meio aos meus sofrimentos. E servir em meus sofrimentos é aproveitar os sofrimentos. Em outras palavras, o sofrimento me ajuda a colocar em prática, pelo bem dos outros, os dons que Deus me deu. Ou, no singular, o dom que Deus me deu. Porque não há ninguém que não tenha pelo menos um dom. E não há ninguém que tenha todos os dons. Se você tem perguntado para Deus como eu posso te servir, o que eu posso fazer, acredite, Deus usa a todos aqueles que confiam nele de verdade para refletir quem ele é através do serviço para outras pessoas. Agora, não sei se você prestou atenção aqui no texto, porque Pedro disse que devemos servir uns aos outros porque nós administramos a multiforme graça de Deus. Sabe o que significa a multiforme graça de Deus? Os vários tons que a graça de Deus tem. A palavra multiforme aqui
significa multicolor. É a palavra no grego chamada poikilos. Ou seja, é como se fosse uma paleta de cores. Muitas cores. A graça de Deus tem muitas cores. E ele está dizendo que seja uma cor menos visível ou seja uma cor mais visível. Essa graça alcançou sua vida, essa graça coloriu a sua vida e essa graça usa a sua vida na coloração de outras pessoas. Para abençoar, para encorajar, para motivar outras pessoas por meio da mesma graça. Por isso o verso 11 encerra dizendo: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, não na sua própria força, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Nós precisamos abrir o coração e a casa e precisamos servir uns aos outros com o dom que Deus nos dá. É como se Pedro estivesse dizendo, Cassiane compôs uma música antiga, talvez dê pra gente cantar um pedaço aí no final. Tá sofrendo? Louve. Tá chorando? Louve. E um monte de outras coisas. E no meio dessas montes de outras coisas, louve, louve, louve. Pedro está dizendo o seguinte: tá sofrendo? Sirva. Tá chorando? Sirva. Tá difícil? Sirva. Porque o dom que Deus te deu é para você administrar a multiforme graça dele na vida de outras pessoas servindo. Tá difícil, irmão? Tá complicado? Tá doloroso? O versículo 11 nos ensina a abrir os nossos lábios para edificar outras pessoas. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O cristão deve ter o coração aberto, a casa aberta, mas os lábios abertos também. Deve falar não o que pensa, mas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, de acordo com as Escrituras. O cristão não gera a mensagem, ele a transmite, a mensagem já existe. Não somos nós que fabricamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem de Deus. É isso que nós fazemos. Mas lembra da comadre Geralda? Lembra da confiança que os seus irmãos depositavam nela, literalmente, colocando dinheiro e sabendo que ela não iria mexer, não iria fazer outra coisa senão guardar, e à medida que eles precisassem e pedissem, eles teriam o que eles queriam, quando eles queriam, e que aquele valor que eles depositavam para ela ficava seguro. Esse é o mesmo convite do Senhor para nós nessa noite. Só existe um lugar que nós realmente estamos seguros. Só existe um lugar que nós realmente temos paz, apesar dos sofrimentos. Somente na presença do Senhor. Então confie em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Faz sentido para você aprender que Deus, além de fiel, é soberano e, portanto, digno de toda a nossa confiança. É um depósito de confiança que nós temos nele. Mas nele nós não depositamos o recurso que está sobrando. Nele nós depositamos a nossa própria vida. Nele nós experimentamos Salmo 37, versículo 5. Entregue ao Senhor os teus caminhos. Confia nele, que o mais ele fará. O chamado do Senhor para você nessa noite é: confie no Senhor que é fiel e no Senhor que criou e sustenta todas as coisas. Tá difícil? Tá doendo? Tá sofrendo? Doloroso? Confie no Senhor.
Fugiu do seu controle? Confie no Senhor. Cheio de incertezas, dúvidas? Confie no Senhor. Está sem respostas? Confie no Senhor. Está se sentindo perdido, desanimado? Confie no Senhor. Inconstante? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Para confiarmos no Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor, que nos chama, que nos convence, que nos quebranta, que nos trata, que nos convoca para mais perto de Ti. A palavra diz em Tiago 4, para nos achegarmos a Ti, que o Senhor se achegará a nós outros. A palavra diz em Hebreus capítulo 4 também, para nos achegarmos com confiança diante do trono da graça do Senhor, porque Jesus preparou um novo e vivo caminho para nós. Então ajuda-nos nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós que aqui estamos, a confiarmos no Deus que é fiel, no Deus que criou e sustenta todas as coisas. Seja qual for a situação de sofrimento dos meus irmãos, seja qual for a dificuldade, o desafio, seja qual for a pergunta, seja qual for o sentimento nesta noite, nesses dias, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a dependermos de Ti, a nos rendermos ao Senhor, a Te louvarmos e a Te servirmos, independente da circunstância. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança não está na intervenção humana. A nossa esperança não está em nossos sentimentos. A nossa esperança está em Ti, Deus vivo, Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso nos rendemos, por isso oramos e continuamos a louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor é e pela segurança que temos em Ti. Assim oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.